Quando a gente trabalha de forma transparente, os resultados aparecem. Macaé foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade do Brasil em gestão de orçamento. Aqui o cidadão sabe onde está o dinheiro público. A eficiência na gestão e a transparência nos investimentos fazem todo mundo ver que por trás da ampliação do HPM, das obras do Lago Mar e do maior programa de saneamento do estado, existe uma prefeitura em que você pode confiar. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá, telespectador. Hoje nós vamos ouvir os nossos corações pulsarem aqui, porque nós vamos conversar com quem cuida dos corações aqui de Macaé, Dr. Lécio Patrocínio, que além de cardiologista, é também professor da mesma cadeira de cardiologia da UFRJ. Prazer enorme, doutor, tê-lo aqui em nosso programa. Já esteve aqui já estive várias vezes, agradeço de novo. Já falamos aí sobre vários temas ligados a cardiologia, a comportamento da sociedade de modo geral, que leva aí às doenças cardiológicas. Então, vamos começar falando das estatísticas, doutor. As doenças cardiológicas continuam aí brigando na ponta da mortalidade? Bem, ela não tem briga, né? Porque ela já é a ponta há muitos anos. Muitos anos. Não tem nada que ultrapasse a mortalidade pela doença cardiovascular ainda no momento. Está piorando, porque com o passar dos anos, não sei se agora apareceu uma notícia, uma estatística na televisão, dizendo que o Brasil está envelhecendo. Com certeza. Né? Esse envelhecimento a gente já vem notando há algum tempo na medicina. E esse envelhecimento está trazendo muitas doenças cardiovasculares. Então, cada vez mais elas estão aumentando. Cada vez mais nós temos problemas cardiovasculares de maior intensidade, o grupo está aumentando. Então, hoje em dia, a hipertensão,
as arritmias cardíacas, as miocardiopatias e as valvulopatias estão se avolumando com a idade. Então a idade faz com que isso cada vez mais se distancie das doenças, da mortalidade e da morbidade de qualquer outra doença. Então o Brasil está envelhecendo e com isso está aumentando o número de doenças cardiovasculares. Bem, isso tem a ver, com certeza, com a perspectiva maior de vida que o cidadão tem, né? Naturalmente se vive mais hoje. Se a gente for ver os padrões e médios de mortalidade no Brasil, nós avançamos consideravelmente, mas há também outros ingredientes importantes, como a questão da má alimentação, a questão da falta de política de prevenção, né? Gostaria que o senhor fizesse um quadro aí daquilo que poderia, né, ser feito e de que modo, principalmente, o poder público poderia trabalhar no sentido de orientar, de prevenir, né, de criar uma população com essa consciência de cuidar melhor do coração. Essa é uma pergunta muito interessante que você fez. Em relação ao que está fazendo a saúde envelhecer, hoje em dia os pacientes têm uma vida mais longa. A gente via que numa época atrás a média de idade do brasileiro é em torno de 47 anos, 45 anos. E se dizia assim, quando chegava aos 45 anos, a pessoa se infartava mais facilmente. Com certeza. Alguns anos atrás, né? Então todo mundo chegou dos 40, ele tem chance de infartar. Hoje em dia você chega acima dos 70, você diz, você pode infartar. Por quê? A medicina evoluiu muito. As técnicas cardiológicas, que foi as que mais evoluíram durante todo esse período, veio o cateterismo, a ecocardiografia e vários recursos médicos e tecnológicos também, né? Fizeram com que aumentasse essa estatística. Então hoje em dia a gente tem a infarto mais ou menos, que era antigamente mais ou menos em torno de 45 anos, hoje já está acima de 60, 70 anos de idade. Então isso é uma conquista muito grande. Mas do outro lado, com esse aumento do envelhecimento, com esse aumento da idade, vem as partes do envelhecimento que é normal de cada um. E vem as doenças agora ligadas ao envelhecimento. Então essas agora que nós estamos começando a estudar. Hoje, o que mais se fala hoje, que a gente mais está estudando e pesquisando, são a genética e a imunologia. Então a genética e a imunologia vai ser a farmacogenética que vai começar a tomar conta daqui para frente para ver que a gente consegue alterar ou diminuir a resposta genética das doenças dessa idade. Então está se vindo hoje em dia, a gente está estudando muito, é uma coisa assim fantástica, é a farmacogenética. Mas já visando você tentar aumentar mais ainda a expectativa de vida do paciente. E o coração ir junto. E o coração ir junto. Então, a evolução sempre está vindo. Até onde nós vamos chegar, já vamos ver onde é que isso vai dar. Mas tem ainda muita coisa para ser feita, muita coisa para ser pesquisada e muita maneira de você lidar com a doença. E o hábito? Em relação ao hábito, o hábito continua sendo os principais, né? Principalmente é o sedentarismo. O sedentarismo é uma das coisas complexas você hoje tem a vida muito estressada. O corre-corre da vida é muito grande. Você tem hoje para você... E o pior é que a gente vive num país em que está sempre um burbulho econômico. Então, a nação não ajuda. A nação não ajuda. Então você está todo mundo... O comando da nação não ajuda. Não ajuda. Então você vive hoje numa crise econômica. Essa crise econômica faz com que as pessoas se desesperem e comecem a tentar fazer bico, trabalha aqui, trabalha ali, e começa até perder a sua condição de... Ele prefere não fazer uma atividade física do que fazer um bico para ganhar um dinheiro. Então, isso também começa a piorar. Então, o sedentarismo, o estresse. Hoje em dia temos a diabetes, que é uma doença gravíssima, que cada vez vem aumentando e está associado muito hoje em dia à hipertensão e à doença cardiovascular. E o fumo, né? Bem que hoje em dia a gente vê pouca gente fumando. O Brasil também está diminuindo bem as estatísticas de fumante. Mas ainda existe a má alimentação, essas alimentações rápidas, correndo, que a gente faz, você almoça hoje, está almoçando aqui para você correr porque tem que fazer outra coisa. Esse estresse do dia a dia
é que é um ponto dificultador da doença cardiovascular, que faz com que aumente o nível de doenças cardiovasculares no Brasil. Bem, nós aqui vamos fazer uma pergunta que é claro que os nossos telespectadores de Macaé e de Rio das Ostras, tenho certeza que muita gente que está aí do outro lado gostaria de falar talvez nesse tema, né? Nós estamos falando aí da cardiologia, das possibilidades de avanço, né? E toda essa... o Brasil tem hoje um problema, doutor, que está sendo colocado como o país que mais produz alimentos com químicas do mundo. O Brasil não tem uma reserva e não tem uma fiscalização ou não consegue fazer com que os produtos que nós consumimos não tenha a quantidade de agrotóxico que deveria ser ideal para o consumo humano. O Brasil é campeão, recentemente, um órgão internacional importante, né, que fala sobre saúde, que fala sobre medicina e que fala sobre controle de pragas e de agricultura no mundo inteiro, atestou que o Brasil é um dos países que mais utilizam ainda, numa diferença brutal entre o velho mundo e os Estados Unidos, os países mais avançados. Né? Nesse aspecto, quando o senhor falou da farmacologia, né, desse novo estudo, né, e a sociedade, de modo geral, né, a sociedade médica, hoje, ela trabalha numa direção imensa de buscar soluções e esses avanços na qualidade de vida. Mas essa interação, essa multiplicidade, né, a medicina hoje é muito especializada, né? Um cardiologista, o reumatologista, né? Esse colégio medicinal brasileiro, né, esses grandes conglomerados de especialidades, eles falam entre si? Existe uma busca numa padronização ou numa unificação desses conhecimentos? São duas perguntas que você fez. Depois do intervalo, foi exatamente. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar aqui na TV Litoral. Eu volto já. Quando a gente trabalha de forma transparente, os resultados aparecem. Macaé foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade do Brasil em gestão de orçamento. Aqui o cidadão sabe onde está o dinheiro público. A eficiência na gestão e a transparência nos investimentos fazem todo mundo ver que por trás da ampliação do HPM, das obras do Lago Mar e do maior programa de saneamento do estado, existe uma prefeitura em que você pode confiar. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante
em Macaé e região. Ligue Woodlife 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Olá, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu tenho um prazer de estar aqui com um professor de medicina da UFRJ na área de cardiologia, Dr. Lécio Patrocínio. Dr. Lécio, nós estávamos aqui no final do primeiro bloco falando de duas coisas, né? Uma desse massacre que o organismo humano dos brasileiros vem sofrendo aí com a quantidade absurda, né, da invasão e da nossa agricultura, de todos os produtos que a gente consome basicamente no Brasil, serem campeões de agrotóxico no mundo. Não é o programa Raio X que está falando isso, né? São os institutos internacionais que fazem levantamentos seríssimos sobre isso e agora, no mês de setembro, fizeram um diagnóstico internacional e o Brasil apareceu em primeiro lugar no mundo como um país que menos trabalha para que se reduza o consumo de alimentos com a carga de agrotóxico que nós consumimos. E a outra, eu falo das especialidades, do avanço das especialidades, a cardiologia brasileira destaque, e a gente vê aí que realmente o brasileiro é uma medicina respeitada no mundo inteiro, né? Nós temos sido referências aí, se tivesse um pouco mais de dinheiro de pesquisa, talvez a gente tivesse melhor ainda, né? E aí eu falo dessa interligação, quer dizer, se essas sociedades de medicina, se elas falam juntas quando você tem um desafio que acaba sendo um desafio que vai interagir em outras especialidades. Então, a primeira questão foi dos agrotóxicos. Eu passo a pergunta para você pela seguinte: o que do Brasil é controlado? E tem um controle sério? O que a gente vê no Brasil hoje que seja alguma coisa séria? Se alguém hoje me disser que você tem um certo setor do Brasil que é sério... As agências reguladoras são um fracasso total, todo mundo faz o que quer. Então já começa por aí. Então o Brasil, fora daqui, lá fora, o Brasil é uma piada. Infelizmente. Infelizmente é uma piada. A gente sofre lá fora, a gente vê que eles olham o Brasil, não é nada disso que parece na televisão, que só a capa bonita do Brasil, que vai ter agora as Olimpíadas, que teve a Copa, isso é muito bom, muito bonito. E até nisso é ruim, porque ainda perde a Copa. Ainda toma de 7-1 da Alemanha, que ninguém vai esquecer isso nunca. Lá fora, nós somos uma piada, porque nada aqui é sério. Vamos começar pela presidenta. Começando pela presidenta, que ela muda a gramática para botar presidente, uma coisa que não existe, por decreto. Então, você mudar um título por decreto, não existe presidenta, não existe... A língua portuguesa desconhece esse termo, né? Foi mudada por decreto. Então, tudo isso aqui nós somos uma piada. No Brasil, é uma piada porque as pessoas veem isso lá fora. Estão vendo essa coisa e cada vez mais. Então, começa pelo órgão máximo e vem descendo. Então, as agências reguladoras hoje, que é um controle que você tem de um agrotóxico que a pessoa bota numa não tem aparelho fiscal para isso. Não tem aparelho fiscal. Mesmo que as pessoas que estão dentro do local de fiscalização queiram fazer, ela não tem aparelhagem. Ela não tem condição de aparelhagem. Amostragem desse tamanhozinho, né? Que não representa nada. E os aparelhos hoje que você faz isso são aparelhos caríssimos. Para ver toxicológico, são aparelhos caros, dos alimentos, do ser humano, do sangue. Custam caríssimos. Você não tem. Isso era para ter, vamos supor, todos os lugares onde você tem a população, tem que ter isso para você saber. Vamos supor, Macaé hoje recebe uma grande quantidade de pessoas em volta dessa região. A droga está aí a qualquer momento. Então você recebe um paciente dentro do hospital drogado,
Você tem que comprovar que ele está drogado para você tomar suas devidas providências médicas. Para acertar o diagnóstico e depois é o que a gente vai fazer, né? Então, você lá nos Estados Unidos, ou qualquer dos grandes, em qualquer lugar lá, você retira o sangue e vai fazer a toxicologia. Aqui não tem nada. Aqui você vê hoje, não tem nada que se regule direito. É uma brincadeira. Você pega hoje a televisão, ele diz agora, voltando ao assunto, não pode dirigir embriagado e tomar carteira. Pega a carteira. Teve agora, algum tempo atrás, teve um cantor desse aí que atropelou, matou, repetiu, matou e continuou com a carteira. Acho que foram depois dele fazer 3 vezes a mesma coisa, que foram tirar a carteira, o documento dele. Então o Brasil é um princípio que não é correto, de esculhambação, é uma bagunça. Então não há respeito. As coisas que eu estou vendo, que a gente vê a cada dia que você vê a televisão, as coisas estão se invertendo. Você hoje tem a pessoa que faz a coisa certa hoje vira raridade e vira o errado. Ele está na margem da sociedade, do processo da sociedade, porque o que está do outro lado é tudo que funciona irregularmente, da base da corrupção, é o que hoje domina o país. Então é uma bagunça, então não tem como você exigir que as pessoas façam um teste toxicológico hoje. Que é o mínimo possível. Para que o profissional da medicina possa ali encaminhar o... Esses agrotóxicos em grande quantidade, eles vão alterar a genética do doente. Eles alteram a genética. O máximo que a gente... Hoje saiu o Prêmio Nobel de Genética, agora há pouco tempo, ele mostrando como a genética nossa, o organismo tenta se corrigir. Né? Como ele vem mostrando como é que ele corrige os genes. Só que às vezes ele não consegue corrigir completamente e vem as doenças. Então o gene vai sendo produzido, a genética, as células vão se multiplicando, vão copiando os genes e muitas vezes essa cópia dá errado. E aí que vem os cânceres e vem as doenças. Então, mesmo ela dando errado, a gente tem ainda dentro da cadeia genética nossa algumas defesas que ela mesmo elas se consertam. Ela pega o gene errado, ela tenta se consertar. Isso é que o cara, o Prêmio Nobel mostrou isso, agora que ganhou esse Prêmio Nobel esse ano, mostrou essa forma de como o organismo nosso ele começa consegue consertar os erros genéticos. Mas às vezes não dá certo. A composição agrotóxica cada vez é mais forte. Vai alterando cada vez mais esse processo. Chega um processo. O cidadão não está no estado de normalidade que ele tinha. Não tem mais. Como. Então você bombardeia muito grande. Hoje você tem frango com hormônio. Tem várias séries de várias coisas. E não tem. Me diga se aquele quantidade de hormônio que tem naquele frango. A comida hoje tá ideal. A comida hoje às vezes adoece, acima, né? Entendeu? Comer mal adoece. Né? Então você tem esses problemas todos que é o de dia a dia da nossa realidade aqui. E a outra coisa foi se os médicos se conversam sobre eu falo assim, nós temos especialidades, hoje no mundo inteiro você vive a medicina de especialidade. E isso fez o avanço do conhecimento que a gente tem. Né? Você tinha o médico tradicional, que era o médico que fazia a clínica geral, e o clínico geral fazia tudo, ele era um médico de conhecimento amplo. Né? E infelizmente hoje, os novos jovens, eles já nascem dentro desse espírito da especialização. Então não vieram daquele conceito, você, por exemplo, deve ter sido daquele conceito de uma medicina geral, né, de uma medicina que estudou cardiologia, mas tinha aquele conceito maior. Hoje você precisa ir já para a especialidade daquilo que você tem. Tem aquela base naturalmente, e aliás, a gente tem que ter um respeito enorme pela medicina e pelos médicos brasileiros, porque formar alguém em medicina, se formar em medicina, é uma tarefa no Brasil também, que é uma outra história. É outra discussão, né? Porque as condições, algumas faculdades que não deviam nem existir, e as condições que se tem para fazer isso são difíceis, no aspecto do investimento, da precariedade das universidades. Né? Vamos falar sobre esse outro entendimento, nós estamos chegando já ao final do segundo bloco, né? Sobre essa questão do que os grandes institutos de especialidades, as grandes organizações estão fazendo para que juntas possam trazer à luz aí aquilo que seja melhor para o avanço da saúde dos brasileiros.
Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco. Antes disso, quero lembrar que 19 anos a Vilarejo está fazendo. E no aniversário da Vilarejo, quem ganha é você. Não deixe de ir à loja da Vilarejo, que você vai encontrar lá presentes especiais para você. Preço, prazo, qualidade, e se você chegar lá e conversar com a gerente, consegue coisas melhores ainda. Vá fazer a sua compra no Vilarejo, faça seu orçamento lá e diga, eu estive ouvindo o programa do Fernando Passeado, Raio X, e ele me falou que eu posso conversar com a gerente para melhorar aí a minha compra, o valor que eu vou fazer e as condições de pagamento. Eu volto daqui a pouco. Quando a gente trabalha de forma transparente, os resultados aparecem. Macaé foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade do Brasil em gestão de orçamento. Aqui o cidadão sabe onde está o dinheiro público. A eficiência na gestão e a transparência nos investimentos fazem todo mundo ver que por trás da ampliação do HPM, das obras do Lago Mar e do maior programa de saneamento do estado, existe uma prefeitura em que você pode confiar. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Estamos de volta com o programa Raio X. Eu tenho um prazer hoje de receber aqui o médico cardiologista, Dr. Lécio Patrocínio, professor da UFRJ de Medicina na cadeira de Cardiologia. Nós estamos aqui conversando sobre essa questão importante que é da qualidade da saúde, da prevenção em saúde, falando também das novas tecnologias, e tivemos a oportunidade importante de ouvir o professor falar aqui sobre a nova tendência, o novo caminho para se encontrar realmente o equilíbrio e prolongar a vida das pessoas e oportunizar às pessoas aquilo que todos nós temos como maior dádiva e melhor presente, muito mais que o dinheiro, que é a nossa saúde. Bem, doutor, nós estamos falando aí no final do segundo bloco sobre esse entendimento das grandes sociedades de medicina estarem ou não interagindo. Eu como leigo, assim como jornalista que a gente eu não percebo assim a olho nu, a gente não vê essa linguagem sendo ajustada.
né? Cada sociedade fala muito sobre o seu assunto, e aí a gente começa a conversar, e numa entrevista a gente vai perceber que há uma confluência entre as especialidades, que há uma necessidade dos pacientes serem olhados de uma forma mais ampla, né? Mais holística, né? De que modo isso acontece? Se acontece? Antigamente era muito difícil. Hoje em dia isso está sendo uma obrigatoriedade que vai ter que ocorrer. Vou te explicar por quê. Hoje saiu um artigo, ontem saiu um artigo, titulado o seguinte: o câncer, antes dele aparecer, ele já leva a doença do coração. E o que quer dizer isso? A gente já está ligando o pessoal, o grupo médico que trata da oncologia com a cardiologia. Ah, isso é fantástico. Hoje, nós sabemos que as doenças reumatológicas levam a problema cardiológico. Nós estamos hoje em contato com os reumatologistas. Nós sabemos que a doença cardiológica também pode sofrer por causa de uma doença infecciosa. Então, essa obrigatoriedade de ligação entre as especialidades, isso vai ocorrer, tem que ocorrer e não tem outra saída. Primeiro que os estudos estão mostrando muitas coisas novas. Uma coisa que é conquistada aqui pode ajudar lá. Então, é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, eu não vejo ainda essa junção tão importante ainda na medicina fora da universidade. Só acontece no ambiente hoje na universidade a gente tem isso muito facilmente, porque nós conversamos com vários tipos de especialidades, nós discutimos vários tipos de especialidades. Nós temos uma sessão clínica que é feita todas as quintas-feiras no HPM, são as sessões de médicas, em que a gente apresenta um histórico do doente com diversas patologias e várias especialidades falam sobre aquele ponto, por que levou aquele doente, o tipo de tratamento. Então, nós temos doenças dermatológicas que estão associadas a doenças cardiológicas. Hoje em dia, a última que saiu agora foi a do câncer, ligando o câncer, a alteração genética que o câncer dá, ela vai produzir algumas citocinas dentro da célula e que vão atingir o coração. Tá? Então, essa ligação, esse entremeado das especialidades, ela vai ter que ocorrer, não tenha dúvida, não tem como, porque hoje a biologia e a genética, que é uma matéria inerente a todas as especialidades, elas estão se juntando. Então, hoje em dia, nós temos aqui em Macaé, o leigo que não vive dentro da estrutura de uma faculdade, de uma universidade, nós temos aqui na Universidade de Macaé excelentes geneticistas, excelentes imunologistas, coisas que a gente não acredita que a gente tem aqui em Macaé. São pessoas simples, estão ali sempre estudando, fazendo, experimentando, fazendo trabalho científico, publicando trabalhos científicos. Então nós temos contato nós vivemos num mundo dentro da universidade, é um mundo completamente diferente fora da universidade. Tá? Então, dentro da universidade, a gente já vê isso com facilidade. Eu preciso de uma dúvida na genética, eu chamo a geneticista para ela explicar aquele assunto para a gente. Parecer lá. Eu tenho uma dúvida na imunologia, eu chamo o imunologista, ele vai dar uma aula sobre aquele problema que nós estamos vendo. Isso vai dar às especialidades uma condição de acerto muito maior. Tá, né? E os alunos hoje em dia aqui em Macaé, nós fizemos agora, semana passada, uma prova, que eles chamam uma prova de progressão. É uma prova que eles fazem comparando as universidades uma com a outra. Aqui nós comparamos a Universidade de Macaé, que é o UFRJ, com a UFJ e nós estamos na frente. Nós temos aqui, isso é bom de saber, né? As pessoas, uma universidade do interior, tá? Mas essa universidade do interior, o que facilita muito, que eu acho muito pródigo, é que a gente tem contato maior com o aluno. Do que no Rio de Janeiro, que você vê o aluno, ele some e você não sabe quem é e onde ele mora. Aqui, a comunidade... O ambiente favorece. Além de ser poucos alunos no máximo, hoje em dia nós estamos com 25, 27 alunos em classe, são pequenas classes, as coisas se tornam bem pessoais. A interação é maior. A interação com o professor e o aluno é melhor.
a interação com os outros professores, a integração entre eles é melhor. Então a nossa faculdade aqui, nós vamos formar a primeira turma exclusivamente daqui de Macaé. Vamos falar, as 2 primeiras turmas com problemas que nós tivemos estiveram aqui para o Rio. A terceira turma é a turma exclusiva de Macaé. Tem muito médico bom, que vai ser muito médico bom nessa formado turma. Aqui. Formado aqui. Isso é uma das coisas que a gente nos orgulha dizer, e nos orgulha a gente ver isso assim. Então é uma coisa que não tem... tem preço. Não tem preço. O problema é que preço não tem. E abre a como porta, preço para... E abre a porta para... até para Macaé. Muitos deles querem ficar em Macaé. E eles realmente são estudiosos, correm atrás, pesquisam, procuram. A gente tem um contato muito grande entre os alunos, entre todos os professores. Então isso é uma forma muito legal, muito nova de ser feito. E essa turma, hoje em dia, eles estão aprendendo a fazer essa ligação entre todas as especialidades. A gente tem uma liga de cardiologia, mas dentro dessa liga de cardiologia vai o nefro fazer uma palestra, vai o reumatologista, vai o hematologista, vai o imunologista. Então a gente vai chamando essas pessoas para a gente mostrar essa doença do coração está ligada a um problema imunológico. A gente vem o imunologista explicar como é que isso ocorre. Então nós estamos fazendo uma coisa assim diferenciada. É aquele velho ditado, vamos combater o mal pela raiz, né? Isso. Aonde está o nascedouro do problema. Então a gente está formando hoje um grupo de médicos aqui em Macaé, vão se formar no meado do ano que vem. Vai ser uma vitória para a cidade, que no início dessa universidade a gente passou por essas coisas que a gente tem que vibrar e tem que festejar. Né? E outra coisa que a gente vê aqui, a vontade dos professores. A entrega, né? A entrega, porque você sabe hoje que o salário do professor de universidade, eu nem vou falar para quanto é para não ficar feio, porque parece brincadeira. A nossa pátria educadora hoje corta bilhões da educação, e chamamos de pátria educadora. Quer dizer, isso é uma piada. E mais voltamos à situação do que a pessoa, nós vamos fazer uma pátria educadora. Primeira coisa que ele tira é o dinheiro da educação. Aí você vê aqui, então, o que necessita de uma universidade? Precisa de investimentos, custa caro você investir, custa material caro, químicos caros, para você fazer pesquisa, isso custa dinheiro, custa investimento, custa pessoas trabalhando. Não é nem em relação ao salário médico, que o salário dos professores é ridículo. Isso não dá nem para dizer, é por vontade. E aqui em Macaé a gente tem gente com boa vontade. É um negócio assim impressionante, a gente que vive entre eles. Hoje mesmo eu pedi um professor da engenharia para ele nos fazer uma palestra sobre estatística. Você não pede 2 vezes. É interessante, não há desculpa. Marca a tal hora, qual dia que eu estou indo. Então, essa integração... É um ambiente do conhecimento, é um ambiente de conhecimento. É o que a gente não vê em muitos outros lugares. Eu acho que o público precisa cada vez mais se aproximar do ambiente universitário, né? Eu acho que na medida em que a gente buscar esse conhecimento nas universidades e as universidades tiverem as condições adequadas para promover esse conhecimento e promover a formação cada vez mais de profissionais qualificados saindo dessas universidades, aí a gente começa a realmente transformar o país, né? Isso aí. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo, lembrando que a M. Martin está com uma promoção de lençóis. Quem gosta de lençol e de bons lençóis, aproveita que é uma liquidação de verdade, de fato. É um período de troca agora de coleção e os lençóis da M. Martin estão com desconto muito, muito bom. Casa Moisés, né, fios egípcios, enfim, você que gosta de um bom lençol, tem condição de participar desse processo de realmente você dormir bem e ter um produto que é um pouco mais caro, mas ele tem um retorno infinitamente superior. Às vezes você compra um lençol muito direitinho, daqui a pouco está dando bolinha, escorrega daqui, dá alergia, e um lençol de qualidade dura a vida inteira, né? Você vai ter um lençol para muito tempo. Então o custo-benefício da M. Martin é extraordinário. Aproveitando agora que a loja está em promoção lá no Shopping Plaza Macaé. Eu vou fazer mais um intervalo,
Daqui a pouco estou de volta aqui na TV Litoral. Você de Rio das Ostras, você aqui de Macaé, aguarde um pouquinho que eu já estou voltando. Quando a gente trabalha de forma transparente, os resultados aparecem. Macaé foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade do Brasil em gestão de orçamento. Aqui o cidadão sabe onde está o dinheiro público. A eficiência na gestão e a transparência nos investimentos fazem todo mundo ver que por trás da ampliação do HPM, das obras do Lago Mar e do maior programa de saneamento do estado, existe uma prefeitura em que você pode confiar. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Olá, telespectador. Nós vamos continuar aqui batendo aquele papo com o professor da UFRJ, professor da cadeira de cardiologia, cardiologista aqui no município de Macaé, Lécio Patrocínio. Doutor Lécio, nós estávamos aí conversando no terceiro bloco e eu percebi assim um seu entusiasmo, eu que já o conheço há muitos anos, né? Vi que em alguns momentos seus olhos ficaram assim quase meio avermelhados e você ficou um pouco emocionado falando do parque, daquilo que se constrói hoje em Macaé, que eu acho que é um grande futuro para a cidade, né? Aquilo que se chama hoje ali o polo universitário, esse complexo de universidades, esse investimento e esforço sequencial de vários prefeitos na direção de fazer com que a gente tivesse aí abrigando, interiorizando as universidades importantes como a UFRJ, como a UF, enfim, a Universidade Municipal, né, uma iniciativa pioneira no estado do Rio de Janeiro, enfim. Hoje a gente já consegue enxergar, quando a gente traz alguém aqui que é professor desse complexo, dentro dessa instituição, né, que a FUNEMAC coordena, abriga e busca organizar, e ouve, né, o depoimento de quem está lá no dia a dia, que dá aula, que tem contato com os alunos, e a gente fica sabendo da formatura que vem chegando de uma primeira turma formada de medicina em Macaé, genuinamente macaense. Isso realmente é reconfortante
e deixa o jornalista também entusiasmado, esperançoso naquilo que a gente pode obter desse resultado do produto do conhecimento. E aí vamos continuar falando então dessa universidade, desse trabalho que é desenvolvido aqui. Gostaria que o senhor trouxesse aos nossos telespectadores como é que é o desenvolvimento, como é que vem se fazendo, na realidade, se construindo a Faculdade de Medicina aqui no município. Bom, eu acho que a ideia... Até porque tem muita gente que não sabe que tem Faculdade de Medicina em Macaé. Sim. Acho que a ideia toda, vamos lá, vamos começar da primeira parte que você falou, das ideias. Eu acho que dentro dessas ideias todas, a gente tem que ver que quem começou essa transformação em Macaé não tinha nem primário completo. Mas ele conseguia ver as coisas bem a distante dele. Foi Silvio Lopes. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, quem começou a mudar essa ideia foi o prefeito Silvio Lopes. Depois entrou o Riverton Mussi, que também continuou investindo nessa ideia. Tá? E agora nós temos o prefeito Dr. Aloysio, além de ser médico, ele conhece já bem a história da medicina, ele esteve lá dentro, ele sabe como é que é, continua também a investir. Então, Macaé hoje, nós sabemos hoje que Macaé está com esse nosso problema maior do petróleo. Né? Eu acho que a cidade tem uma chance de se transformar em uma cidade universitária. Isso é uma saída para Macaé. Macaé pode se tornar uma cidade universitária dentro do estado do Rio. Substituir o turismo de negócio pelo turismo da educação. Lá nos Estados Unidos, numa cidade que eu fui nos Estados Unidos, chamada Anaheim, lá para cima dos Estados Unidos, eu não lembro o nome da cidade certo agora, mas é uma cidade, ela é completamente voltada para a educação. Oxford, na Inglaterra, né? Então, ela é toda a cidade vive em função da Universidade de Oxford. Da universidade. Então, esse é um projeto que pode ser feito para Macaé. E eu acho que o prefeito atual, os prefeitos que vieram levando isso, continuaram essa ideia. Essa foi, acho que, a ideia que eles vieram trazendo. Eu acho que isso foi muito bom, muito próspero para Macaé. Agora, a gente vive uma situação econômica ruim, né? A gente viu que a primeira coisa que se faz é tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde e dar dinheiro para os deputados fazer projetos, cada um na sua cidade. Né? Então, e a gente vê a imensidade de obras Brasil afora inacabadas. Então, né? E ainda eu quero lembrar, e não estou falando aqui como jornalista, não com nenhuma emoção, mas como função de jornalista, que a gente ainda ia ter um trem-bala. Você imagina para onde esse país iria, né? O tiro, essa bala, o tiro de canhão, e graças a Deus saiu pela culatra. Que são aquelas ideias mirabolantes de projetos, e você falou, doutor, aqui na simplicidade do profissional, que tem um conhecimento enorme, né? Não fica gritando, não fica berrando, mas ali, mas é um professor, é um cientista. Tem muita gente assim aqui. E é um homem capaz de modificar o mundo. São essas pessoas que têm que receber o carinho e o investimento. Muita gente aqui que vocês não têm ideia, que trabalham na universidade, são altamente especializados, você conversa com eles, a mesma emoção que você disse que eu tenho, é a mesma emoção quando a gente está conversando com eles. A emoção do conhecimento, a emoção do ensino, a emoção da descoberta. Isso toca do servir, a universidade, né? Do servir. Hoje eu estava passando lá na universidade, tinha uma frase escrita: ensinar é aprender 2 vezes. Verdade, porque a mão de dupla, né? Dupla, porque para que eu possa ensinar, eu tenho que saber. Então, a própria estrutura nos obriga a estar pesquisando, nos obriga a conversar com geneticistas, nos obriga a conversar com imunologista. Isso é conhecimento. A gente cada um tira o conhecimento. É o ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Todo mundo ganha. Eles me chamam para falar sobre uma doença, para eles ligarem com a genética, eu chamo eles para chamar. Então a gente vive na universidade como uma simbiose. Esse ambiente favorável ao crescimento e ao desenvolvimento real. Intelectual e real. E nisso os alunos estão ganhando muito. Por isso que eu estou falando, a emoção minha mesma dessa turma, primeira turma realmente, vai ser uma turma excepcional. A gente vai ver que
Eles agora vão começar a fazer as provas de residência, a gente vai ver que é uma turma excepcional, é uma turma que aprendeu muito aqui, é uma turma que a gente viu crescer, naquele do início, você pega aquele aluno que chegou, não sabe nem onde está, e hoje você pega, vê ele, coloca ele na frente de um doente, ele sabe o que tem que fazer. Essa emoção é impagável. E é uma prestação de serviço, um retorno do imposto do cidadão. Você vê o recurso do seu imposto sendo aplicado em ações desse modo, dessa maneira, isso gratifica. Gratifica. Então, isso é impagável. Você não tem preço. Então, a emoção de você estar dentro da universidade é isso. Não é por dinheiro, é por paixão. É o desenvolvimento humano de fato, né? Então, não é, nós estamos ali, não é financeiramente, não compensa. É por paixão. Você vê muita gente lá dentro por paixão. Você vê as pessoas que gostam, são apaixonadas pelo conhecimento. O hospital universitário prosperou? A ideia de tornar o HPM um hospital também que pudesse... Está sendo feito assim. O prefeito, o prefeito Aloysio nos chamou, uma grande ideia. E transformou aquele complexo novo ali, a universidade está agindo também. Ali. Então nós estamos agindo ali a nutrição, a enfermagem, a medicina e a farmácia. Então a gente está atuando ali. E tem outras ideias que estão sendo feitas com a prefeitura de montagem de uma farmácia de manipulação. Tem várias ideias que estão surgindo junto com a universidade para começar a aumentar a participação. Nós temos muita gente boa dentro da universidade. Colocar essas pessoas, começar a ajudar alguma participação no município. Então isso está sendo estudado, está sendo discutido, tem reuniões sobre isso. A gente tem muitas reuniões para tentar fomentar isso aí. Nós temos uma ajuda muito grande, graças a Deus, do prefeito sendo médico. Ele nos ajuda muito. A sensibilidade amplia, dele é muito grande. Nós temos a direção do hospital do HPM, quem está na direção hoje lá é o Márcio Bittencourt, que não abre as portas para a gente. Então isso tudo facilita a universidade. Ele não tem aquela coisa da pessoa chegar e tentar, são professores, são estudantes, não quero. Então nós estamos tendo essa ajuda muito grande do liberdade de trabalhar. Do município, a liberdade. E um detalhe aos telespectadores, ele citou aí o Dr. Márcio Bittencourt, que é o superintendente lá do hospital, né? Também cardiologista, colega seu, também, colega. E o professor também aqui, cardiologista, os dois são professores, também são macaenses. Então, o ineditismo desse resultado da primeira turma é que formou-se em Macaé com médicos nascidos aqui em Macaé. Muitos médicos, muitos professores são de Macaé. E eu, particularmente, fico muito feliz porque eu fui um dos 5 nomeados naquela época pelo então prefeito Silvio Lopes, que você citou o nome, todo mundo sabe da ligação que sempre tive com o prefeito Silvio Lopes e do trabalho que desenvolvi num período com ele no poder público, e eu fui um dos 5 escolhidos para novamente colocar a Funemac. Eu, Mariani, Lafayette, Geraldo Mussi, né, e mais uma pessoa que eu não me recordo o nome agora, para poder reerguer a Funemac, que estava já quase perdendo a validade. E eu fico feliz e fico muito gratificado. Essa foi a semente de tudo. Eu fico muito gratificado de ver agora o resultado e a continuidade desse trabalho. Vamos encerrar o nosso programa agora, lembrando que você que gosta de comprar materiais de cozinha, utensílios de cozinha, né, a economia está aí apertando as pessoas, né? Aquele restaurante de fim de semana, todos os fins de semana, não está sendo possível, né? Exceto para algumas outras pessoas, mas a grande maioria está tendo essa dificuldade. Vai lá na Chefe em Casa, compra lá o seu utensílio, né? Se organiza direitinho para você poder fazer o seu papá, né? A sua comidinha de fim de semana com a família que está chamando os amigos, né? E fazendo uma economia e tendo o prazer de cozinhar, que é uma coisa extraordinária, mesmo para amadores. Vou encerrar o programa aqui, mas antes de encerrar, quero deixar aqui ao doutor e professor Lécio Patrocínio, professor de medicina da UFRJ, aqui os mimozinhos dos nossos clientes da Chefe em Casa, tem um aqui, tem aqui um da Todeschini e tem aqui também uma lembrancinha da M. Martin. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, você aí de Rio das Ostras e de Macaé, o meu muito obrigado por estar sempre prestigiando aqui o nosso programa. Quero mandar um abraço também para um cidadão admirável, uma pessoa que eu venho observando nas ruas, chama-se o Tio do Salgado. É uma pessoa extraordinária que vende aí, que fez de uma bicicletinha dele um negócio, um business. Para você ter ideia, ele tem até cartão de crédito. Para
Você vê a organização e faz um salgadinho, ó, e compra os materiais dele também na Chefe em Casa. Quando a gente trabalha de forma transparente, os resultados aparecem. Macaé foi eleita pela revista Isto É a melhor cidade do Brasil em gestão de orçamento. Aqui o cidadão sabe onde está o dinheiro público. A eficiência na gestão e a transparência nos investimentos fazem todo mundo ver que por trás da ampliação do HPM, das obras do Lago Mar e do maior programa de saneamento do estado, existe uma prefeitura em que você pode confiar. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado.